Hey galera, Jason aqui para mais um episódio do nosso podcast semanal analisando sinopse de mangás dos inscritos. Lembrando que ele é um podcast semanal, então toda segunda-feira aí, por volta das 6h30, você vai ter aí um episódio novo onde a gente troca aqui a ideia sobre as ideias de mangás e produções aí enviadas por vocês. Você tem vontade de ter a sua sinopse, a ideia do seu mangá analisada aqui em um episódio, dá uma conferida na descrição, porque lá tem acesso para um vídeo no YouTube onde eu ensino você a escrever, né, a montar a sinopse do seu mangá ali nos moldes legais e tal, não só para enviar para mim, mas também para usar no seu próprio mangá, quando você for publicar, etc, vai ser muito bom. E lá eu já mostro ali o passo a passo, mostrando ali na tela mesmo como você faz para enviar para mim, porque tem muita gente que acaba enviando errado e aí eu não recebo, né, e acaba não entrando aqui. Eu tô analisando esse mês, vamos até dar uma conferida aqui, que faz tempo que eu acho que eu não falo de quando são as sinopses da vez. Se não me engano, a gente tá em fevereiro. Não, estamos em abril. Então, a gente já tá em abril desse ano aqui na análise de sinopse. Nossa fila tem mais ou menos 30 sinopses aí. Então, se você enviou antes disso, provavelmente eu analisei em algum dos nossos outros episódios. A gente tem mais de 160 episódios. Esse aqui, se eu não me engano, é o 169 ou 170. Eu acho que é o 169. Enfim, a gente tem muito episódio aqui. Provavelmente a sinopse já foi analisada, mas se você acompanhou todos os episódios, assistiu todos eles inteiro, sua sinopse não foi analisada, provavelmente teve algum problema aí no envio, né? Ou você enviou para o e-mail errado. Muita gente envia no meu Gmail. Não é por lá que eu recebo, é no contato@instintomangaka.com. E aí você só enviar de novo que a gente coloca aqui na lista, ou você pode se tornar um membro. A partir de R$3 por mês aí, você tem a sua sinopse analisada antes, sempre a primeira sinopse que eu analiso aqui em cada episódio é uma sinopse de membro, e além disso tem acesso aos vídeos com antecedência, você tem acesso a alguns vídeos extras, e você também tem acesso à versão aqui desse episódio onde você acompanha eu desenhando, né? Enquanto eu vou analisar a sinopse aqui, eu vou produzir o meu próprio mangá Hooligan, a continuação aí, que muita gente está esperando há bastante tempo, e se você for membro, você pode me acompanhar por aqui, por esse celular aqui, gravando a tela enquanto eu desenho e analiso, e claro, você me ajuda demais a continuar com esse trabalho aqui, ok? Todos os recados estão devidamente dados. Vamos começar com uma sinopse de membro, como o padrão, e depois a gente segue para nossa lista. Hoje aqui eu estou bebendo um chá porque tá um friozinho legal, então resolvi fazer um chazinho aqui para beber enquanto a gente faz a análise e desenha mangá. Ayaka, uma jovem expressiva e espirituosa, vivia em sua vila pacata com o sonho de aprender a desenhar, mas não havia quem pudesse ensinar, só conhecia técnicas medíocres. Certa vez, um visitante chega à aldeia, é um desenhista. Ela acaba de conhecer alguém para ser seu guia nessa jornada, que lhe apresentou as técnicas e conhecimentos usados por grandes mestres artistas. Katsuro, o jovem visitante, se oferece para ser seu guia em uma jornada rumo ao pico de uma montanha, tendo que aprender os 7 fundamentos do desenho: linha, forma, perspectiva, luz e sombra, anatomia, cor e a composição. Quando alcançassem o topo, se tornariam artistas completos, capazes de criar tudo o que pudessem imaginar. Com cada parte da montanha é diferente para cada fundamento. Entrar na jornada já não foi fácil, continuar nela é ainda mais difícil, ainda mais quando se trata de aprender o fundamento da perspectiva. A montanha tem como a regra principal: se desistir, estará de volta à base dela, como foi o caso de Katsuro, que estava escalando mas acabou parando por 2 semanas. Então, os dois seguem viagem juntos. Akaya dando seus primeiros passos ao seu lado, Katsuro de suporte, acompanhado o ritmo dela enquanto faz sua revisão do que aprendeu até o momento, enquanto lida com o fato de estar estagnado no fundamento da luz e sombra. Notas: gostaria de usar uma linguagem mais simbólica sobre como é aprender a desenhar, com alegorias que representam conflitos e os sentimentos que aprender a desenhar nos passa. Cara, achei muito interessante a ideia dessa metáfora. Gostei demais, eu gosto dessas histórias que são focadas na metáfora. Claro que aqui a gente tem a metáfora peronomúltipla, né? A metáfora poderia ser você usar algo completamente diferente ali, realmente, e aí isso servir para desenho. Quando você usa o desenho diretamente, por mais que você esteja trabalhando com a metáfora, né, onde a montanha seria o aprendizado, né, a gente ainda tá falando diretamente de desenho. O que por um lado é bom, porque você deixa isso mais claro ali, né? Você não deixa isso
tão aberto à interpretação do leitor. Fica ali realmente um pouco mais direto, então não tem como a pessoa não olhar a história e enxergar ali da maneira que você quer que ela enxergue. Eu gostei da premissa, gostei da ideia de como a montanha vai se moldando ao aprendizado e tal, só que eu acho que tem um pequeno ponto ali que eu discordaria da visão do autor aqui, que diz que quando você escalar essa montanha, você vai estar apto a desenhar tudo o que você quer, o que você imagina. Eu acho que isso dá uma ideia um pouco errada, pelo menos na minha opinião, da aprendizagem do desenho, né? Porque é algo que eu costumo passar aqui no canal, que aprender a desenhar ele é um processo constante sem fim. É quase como se fosse uma corrida que não tem linha de chegada no final. Então você só se mantém correndo o tempo inteiro. Por quê? Porque não existe um limite para o que você pode desenhar. Não existe alguém que consiga desenhar todas as coisas na melhor qualidade possível, em todos os cenários, aspectos, com todos os materiais. Uma vida inteira é tempo curto o suficiente para se aprender a desenhar de tudo e chegar no topo do topo, sabe? Então eu acredito que quando você cria essa metáfora de chegar no topo da montanha seria uma linha de chegada para o desenho, eu acho que dá uma ideia um pouco errada, que é uma ideia que várias pessoas têm e que eu acho que frustra muitas pessoas na aprendizagem do desenho, que é acreditar que elas não sabem desenhar e a partir de algum determinado momento elas vão saber desenhar, como se fosse uma chavinha, um interruptor ali onde você liga e desliga a lâmpada e você ligaria e desligaria a habilidade ou capacidade de desenhar. Quando, na minha opinião e o que eu percebo, né, com base no que eu observei e em todos esses anos, é que, como disse, aprender a desenhar ele é um processo constante. Então, você não sabe ou não... Você não sabe... essa frase ela fica meio confusa de dizer. Você não só sabe ou não sabe desenhar. Ainda ficou confuso, não consegui achar outra forma de expressar essa frase. Mas você... vamos dizer assim... Você aperfeiçoou o seu desenho. Todo mundo sabe desenhar. A mesma pessoa fala, eu sei fazer boneco palito. Pô, fazer boneco palito é saber desenhar. Porque o desenhar é basicamente, né, se a gente fosse tentar reduzir o desenho, ele é você expressar alguma ideia através de imagens que você fez ali com a sua mão. Seria alguma coisa mais ou menos assim. Então, quando você faz um desenho de boneco palito ou um desenho simples, esse não é um desenho feio, ou ele pode ser feio por ser tecnicamente impreciso em alguns cantos, mas bons desenhistas vão conseguir fazer um desenho de boneco palito muito eficaz, muito eficiente dentro da proposta daquele desenho. É um pouco errado a gente colocar o desenho dentro de uma escala onde, por exemplo, um artista de cartoon ele é menos desenhista do que um artista realista. E durante muito tempo, né, somente no passado, existiu uma relação assim, né, como se você colocasse o desenho dentro de hierarquias, onde um desenhista é melhor que o outro de acordo com o nível de realismo que ele consegue empregar no desenho. Ok, a gente pode até dizer que em termos de técnica e dificuldade, fazer uma imagem full realista ali, né, hiperrealista, pode ser considerado mais difícil do que fazer um cartoon. Porém, existem vários casos onde um artista ele consegue fazer uma imagem hiperrealista, desde que ele tenha um modelo que ele possa seguir, entretanto, ele não vai conseguir fazer um cartoon fazendo da imaginação. Qual estaria maior nesse sentido? Pô, um consegue imaginar e fazer criações do zero, a partir do nada, enquanto o outro consegue implementar uma técnica muito complexa, entretanto, ele não tem essa capacidade de criar isso do zero, ele precisa que aquilo esteja pronto antes para ele poder reproduzir. Então, usando tudo isso como base, eu acho que pro final dessa história funcionar ali dentro dessa premissa que eu acredito, né, e que eu acho que leva a um entendimento um pouco melhor do desenho e essa não frustração de, eu não sei desenhar, e aí de repente a pessoa acredita que fazendo uma coisa, né, como eu tinha dito, ela vai saber, e aí quando ela faz essa determinada coisa, um curso, por exemplo, entra num curso e eu vou saber desenhar,
E, novamente, não é um botão, você sabe desenhar alguma coisa e você vai se aperfeiçoando desenhando aquela coisa melhor. E não importa quantos anos passem, você sempre pode desenhar aquela coisa melhor. E sempre vai haver coisas que você não vai saber por falta de prática. Porque, querendo ou não, desenho é prática. Se você desenha um personagem ali de frente todos os dias, você vai ficar muito bom em fazer aquilo. Mas daí você não vai ser tão bom em desenhar, por exemplo, uma bicicleta, em desenhar um carro, em desenhar um cenário, em desenhar uma árvore, porque você nunca fez aquilo. O Instagram, ele é uma fábrica disso, né? Você vê artistas que são excelentes em fazer um determinado tipo de desenho só. Então, geralmente são garotas muito bonitas. Tem vários artistas no Instagram que às vezes têm centenas de milhares de seguidores, às vezes até milhões de seguidores, e eles só desenham isso. Eles desenham isso de uma maneira extremamente invejável, mas você pensa, será que esse mesmo artista saberia fazer alguma outra coisa? Ele é realmente muito bom naquilo, ele se especializou naquilo. Mas daí, novamente, quando a gente vai falar isso como se fosse uma chave de eu sei desenhar ou eu não sei desenhar, entende que fica um tom de cinza ali muito meio termo que você não sabe dizer. Esse artista sabe ou não sabe desenhar? Bem, pro ponto de vista de desenhar o que ele faz, ele sabe muito. Mas pro ponto de vista de desenhar um cenário, de desenhar um personagem cartoon, de desenhar uma HQ, que envolve várias outras técnicas, ele não sabe nada. Então, é mais ou menos essa subjetividade que eu comento que pode ser frustrante para vários desenhistas, e que talvez nessa metáfora da história de escalou a montanha e aprendi a desenhar, possa passar isso. Eu acho que no final dessa história poderia ter algo como outras montanhas, e aí o personagem entender que aquela montanha que ele escalou é uma etapa, é uma vertente, um aspecto ali do desenho, e que existem outras montanhas para ser perseguidas depois. Então terminaria como se fosse um gancho, quase como se fosse uma série, onde você derrota um vilão e aí no final da história aparece um outro vilão maior, sabe? Eu acho que poderia funcionar muito bem dentro da metáfora da história, de que, tipo, não ainda mais se não for continuar a história em si, né? Se é um one shot, e eu acho que a história ela indica para ser um one shot, seria interessante se ela não descobrir só uma outra montanha, mas, tipo assim, infinitas outras montanhas, mostrando que desenhar é um processo constante e infinito. Nunca vai ter um fim, nunca vai ter um ponto onde você chegou na linha de chegada e agora não precisa fazer mais nada, e aquilo está dado e está pronto para você. Eu acho que seria um final bem interessante, ou realmente a história girar em torno dessa aprendizagem, onde o outro artista, como que era o nome dele? Katsuro, ele acredita nisso, né? Ele acredita que desenhar é uma linha de chegada, e aí ele vive a vida para buscar essa montanha, e aí ao longo desse caminho eles vão percebendo que não, que desenhar é um processo, e que subir a montanha é só parte desse processo. Não sei como que eu colocaria na prática isso dentro da história, né? Eu acho que a melhor forma é realmente mostrando outras montanhas. Se a montanha é a metáfora para o aprendizado, então colocar infinitas montanhas e, sei lá, você pode até colocar numa imagem. Última cena do mangá, ela está no topo da montanha, eles aprenderam ali várias coisas e tal, quando eles se sentem meio que com esse sentimento de que tá pronto e tal, ela avista várias outras montanhas, e até no final você pode pôr um vulcão, que seria para demonstrar ainda mais dificuldade. E aí nessa cena ampla, ter como na figura dessas várias montanhas ali que está aparecendo no horizonte, né? Agora que ela subiu a primeira, ela consegue ver várias outras muito mais altas. Eu consigo imaginar literalmente a imagem aqui na cabeça, mostrando que o aprendizado ele é infinito, né? Ele não tem fim, tem várias outras montanhas para você escalar. Eu acho que seria uma mensagem bem positiva para quem está lendo ali o mangá, mostrando que não tem um fim e que ao mesmo tempo, tipo, é isso, faz parte dessa jornada. Então mesmo para você que está aí aprendendo, você só escalou a sua montanha, sua primeira montanha. E tem outras para serem escaladas. Combina com algo que eu sempre digo aqui, né? A pessoa fala, eu não estou satisfeito com o meu traço, por isso que eu não vou começar a fazer um mangá. E aí eu sempre comento que a dura realidade é que não existe absolutamente nenhum artista que está 100% satisfeito com o seu traço. Sempre tem ali alguma coisa que ele quer melhorar, que ele não está enxergando, porque à medida que você evolui, e aí a metáfora da montanha é perfeita para isso, à medida que você evolui, você cria capacidade de ver detalhes, aspectos, características do desenho que você não tinha capacidade de enxergar antes. E aí, tendo essa capacidade, você cria uma necessidade de enxergar
além. Então, quando você desenha e você não vê nada de negativo no seu desenho, nada para melhorar, nada para aperfeiçoar, é um sinal de estagnação. Não só de estagnação de ter chego em algum lugar, mas de estagnação até de tipo, você não vai melhorar e você não tem nem a capacidade de melhorar e nem a visão de como pode melhorar. Então você não vai melhorar, ponto. E é um pouco até triste, né? Mas os artistas que vão evoluir constantemente são aqueles que estão constantemente insatisfeitos. Quanto mais insatisfeito você está com a sua arte e com o que quer que você faça, e você continua se aperfeiçoando, você continua tentando melhorar aquilo, você vai se tornando cada vez melhor. A maior parte dos artistas que a gente admira, que tem desenhos impecáveis, muito provavelmente eles enxergam 1 milhão de defeitos no desenho deles, defeitos que a gente não consegue enxergar e, portanto, por isso que a gente não está naquele nível também, mas que por eles conseguirem enxergar e por eles buscarem melhorar, eles vão se tornando cada vez melhores e cada vez artistas mais admiráveis. E a metáfora da montanha é perfeita para isso, porque realmente, do mesmo jeito que você só consegue melhorar o seu desenho quando você chega em um determinado nível, a ponto de conseguir enxergar os defeitos daquele nível que você tá e poder ir pro próximo, só quando os personagens sobem a montanha e estão no topo dela, que eles conseguem enxergar as outras infinitas e maiores montanhas que tem para seguirem ali. E mesmo quando eles subirem na montanha mais alta que tem nesse último quadro final da história, eles enxergariam mais montanhas e mais altas e mais novas montanhas infinitamente. Desenhar é uma escada infinita. E talvez para algumas pessoas isso possa parecer frustrante, mas particularmente para mim parece muito empolgante, porque não importa o quão você acha que você vamos dizer assim, o quão você acha que você é ruim, ou medíocre, ou mediano, ou algo assim, sempre vai ter como você evoluir mais e sempre vai ter alguém que vai estar atrás de você e evoluindo também. Então esse é um processo constante onde todo mundo está junto. É como se fosse realmente uma escada onde todos os desenhistas estão na mesma escada. Não tem um desenhista que está numa outra escada, não tem um outro desenhista que está num elevador, ou que está... Todos os desenhistas estão na mesma escada e todos, preferencialmente, estão subindo, a não ser que alguém ali decida parar por estar completamente satisfeito. Então, para mim é algo bem interessante. E eu acho que essa história consegue trazer isso muito bem. E vamos nos encaminhando aqui para a nossa lista padrão de sinopses, como eu falei, sinopses enviadas em abril desse ano, 2024, né? Então, tem aí uns 4 meses de distância entre receber a sinopse e ler. A gente está conseguindo reduzir bastante essa distância, essa fila. Muito legal. E não lembro o que eu ia falar. Não lembro. Então vamos só dar play aqui. Título da obra: Twisted Life. No começo do século XX houve uma invasão na Terra de criaturas anômalas que trouxeram o terror e caos para a humanidade. A humanidade estava para ser extinta, mas no Brasil foi restabelecida a sociedade debaixo da terra em um colossal bunker de sobrevivência, que eventualmente recebeu o nome de Subtrópolis. Nessa jornada será acompanhada a história de Mike e Cassie. Mike é um garoto pobre, que desde cedo alimenta ódio pela forma de governo da Arca, Associação Republicana contra Anomalias, a nova ordem mundial, que tem negligenciado o povo que compartilha da mesma realidade que ele como pessoa e busca derrubar esse governo, seja pacificamente ou agressivamente. Cassie já é uma garota que sempre viveu uma vida boa, já que o seu pai, Charles, é um dos conselheiros da Arca. Cassie tem o sonho de fazer parte da segurança de Subtrópolis e se tornar um dia uma conselheira da Arca. O destino de Mike e Cassie colide, e em meio a isso há criaturas anômalas que ainda caçam a humanidade que restou como lobos famintos. O que pode acontecer a esses adolescentes em meio a esse caos? Comentários. Como foi apresentado, eu tô tentando fazer uma história que tenha 2 protagonistas, sendo o principal Mike. Meu objetivo é trazer 2 perspectivas de mundo. Me inspirei em The Last of Us Parte 2, onde se conversa sobre isso. Gostaria que fizesse uma análise se isso vai ser um problema para a história e também de outros pontos que posso ter deixado passar. Um grande abraço, Jason. Valeu. Abração, cara. Pô, legal. Só destacando aqui, ele escreveu Anômalos, certo. Ela que leu como se não tivesse o acento, Anômalas. Cara, achei interessante. Acho que ter 2 protagonistas não é um empecilho para a história. Particularmente, eu não sei se eu uniria os 2. Eu acho que 2 protagonistas numa história eles funcionam melhor separadamente. Por que que eu acho isso? Porque quando os personagens estão juntos, tem muita chance da gente
pesar a mão mais para um lado do que para o outro. Por que que acontece? Vamos lá. Quando os protagonistas estão separados, a gente pode simplesmente medir o peso de cada um na história de acordo com a quantidade de páginas onde eles aparecem, onde a história parou, onde a história de um pausa pra gente contar a história do outro. Mesmo que as duas vezes estejam acontecendo ao mesmo tempo, mas você entende, né? A gente tá mostrando o que a gente tá mostrando naquele momento. E aí você consegue equilibrar bem a participação dos dois na história. Um mangá que é um dos meus favoritos e que faz isso muito bem é Zetman. Quando a gente junta os personagens, né? Tem chance de um personagem se destacar muito mais do que o outro, de acordo com a personalidade dele ou de certos arcos que a gente queira criar para esse personagem, queira fazer com que ele passe na história. Um grande exemplo são aqueles mangás onde você tem um grupo de personagens e teoricamente todos eles têm a mesma importância ali, com exceção de que um foi escolhido para ser o protagonista e aí ele acaba chamando mais atenção e roubando a história para si. Você pega um Cavaleiros do Zodíaco, você fala, Jason, mas os outros não são protagonistas. Se você analisa a história para além do título Senseiya, que deixa claro o Seiya como protagonista, você vê que tipo, não tem algo que torne o Seiya mais especial do que os outros personagens. O que torna ele mais especial que os outros personagens é que o roteiro sempre vai dar uma pendida pro lado dele ali nas situações. Então sempre o vilão mais forte vai ficar pro Seiya enfrentar. Sempre ele vai ser o último a chegar em alguma determinada coisa. Enfim, o roteiro sempre vai pendendo um pouco mais para ele, mas é diferente de mangás que são assumidamente, né, com o protagonismo sendo de um personagem como, sei lá, One Piece, por exemplo. One Piece ele não funcionaria da mesma forma se o Luffy não fosse o protagonista. O que eu quero dizer é que Cavaleiros do Zodíaco funciona praticamente da mesma forma se você troca o protagonista para qualquer um dos personagens, talvez com exceção do Ikki. Porque o Ikki ele tem uma característica de personalidade muito diferente ali que torna ele bem à parte dos outros. Mas se você troca pro Shiryu fica a mesma coisa, se você troca pro Yoga fica a mesma coisa. Eu diria que se você troca pro Shun a história fica até mais interessante. Se você troca o protagonismo do Cavaleiro Zodíaco do Seiya pro Shun, fica muito mais interessante porque ele tem essa relação de ter sido separado do irmão ali no começo, então ele tinha uma dependência emocional do irmão muito forte, que ele teve que aprender a superar para poder se tornar um cavaleiro. Ele é a criança escolhida por Hades para ser a casca dele no mundo. Eu tô usando casca aqui porque eu tava assistindo Sobrenatural. Eu não lembro se no Cavaleiro Zodíaco tem algum outro nome para isso, mas enfim. Mas ele seria tipo a casca do Hades ali, né? O corpo do Hades na Terra. O que faria um arco muito interessante no momento da história onde a gente perde o nosso protagonista. E aí o Ikki assume o protagonismo da história para resgatar o Shun. Funciona muito bem. E aí quando eles conseguem resgatar o Shun assume o protagonismo de novo para ir enfrentar o Hades lá nos Campos Elíseos e tal, onde o corpo do Hades está de verdade. Então, para mim, se o Shun for o protagonista da história, para mim Cavaleiro do Zodíaco fica muito melhor. E eu acabei de pensar nisso, para ser sincero. Eu tava dando esse exemplo aqui e pensei, pô, o Shun seria um protagonista muito melhor do que o Seiya. Porque eu sei, tirando o lance de, tem a minha irmã que eu perdi, não sei o quê, e que é a Marinha, então, não é nem que ele perdeu, ela literalmente treinou ele, então nem parece uma busca muito relevante pra história. O Seiya não tem nada demais, assim, que guie ele ali. O Aioros, né, que era o cavaleiro de Sagitário, é muito mais protagonista na história do Cavaleiro do Zodíaco do que o Seiya. É só porque o roteiro realmente fala, eu quero que esse seja o meu protagonista, então todas as coisas da minha história elas vão pender para as atitudes dele, para ele fazer as coisas, etc. Enfim, mas não é exatamente isso. Então o que eu quero dizer, mesmo tendo histórias ali onde você está compartilhando o protagonismo, né, sempre vai ter alguém que vai pesar mais. Quando você separa os dois, você consegue contar a história de cada um mais à parte, de modo que ele seja o protagonista daquela história que ele está vivendo naquele momento. E quando duas pessoas estão vivendo a mesma história, é muito difícil equilibrar ali o peso que aqueles personagens têm na história. Muito difícil. Então, eu acredito que manter eles separados seria uma boa estratégia, até porque eles também têm classes diferentes, né? Eles estão em espectros diferentes dessa sociedade, e aí, se a gente junta eles, a gente tem um ganho em termos de ponto de vista, né? O ponto de vista de cada um sobre o que está acontecendo, o que é com certeza um ganho para a história. Porém, a gente tem uma visão mais fechada dos acontecimentos. Por quê? Porque a gente está mostrando o acontecimento de um ponto de vista. Por mais que sejam os dois personagens ali, então seriam pontos de vista diferentes por parte dos personagens, mas por parte do leitor é um ponto de vista só, que é
o que está acontecendo naquele momento. Então, vamos imaginar a história como uma câmera que está apontada ali para um youtuber, né? Se você tem 2 youtubers juntos, você tem uma câmera só apontada para ele. Então, você só está vendo o que aquela câmera está filmando. Se você está acompanhando 2 canais do YouTube ao mesmo tempo, você tem 2 câmeras mostrando acontecimentos, situações diferentes e 2 pessoas diferentes enfrentando essas situações. Então, eu acho que dá para explorar mais o mundo da história nesse aspecto também. Então, para mim, é só ganhos você separar esses protagonistas. E aí, em determinado momento, você pode juntar eles? Pode juntar eles, mas fica até mais interessante se depois que o autor, o leitor, quer dizer, acompanhou esses protagonistas, esses personagens, por bastante tempo, a ponto de entender as motivações deles, entender as situações que eles passaram, entender o que eles querem, entender os objetivos, depois que os leitores estiverem já devidamente conectados com esses personagens, você juntar eles cria uma dinâmica mais interessante do que só jogar os 2 juntos direto. Porque, novamente, se você joga os 2 juntos direto, você cria quase que uma necessidade do leitor de escolher quem que ele prefere. Então é quase como se você estivesse competindo um com o outro. Não que quando eles estão separados você não está competindo também, mas eu acho que essa competição ela se sobressai quando os 2 estão juntos. Porque, por mais que ainda exista uma competição, porque, obviamente, cada leitor vai ter seus personagens favoritos, mas quando eles estão separados, um não está sendo colocado à prova direto lado a lado ali com o outro. Então, tipo, aconteceu situação X, personagem A reagiu de maneira X. Ou, sei lá, a gente muda a letra, vai. Personagem A reagiu de maneira 1. Personagem B reagiu de maneira 2. Os leitores concordam mais com a maneira 1 de agir do que com a maneira 2. Logo, alguma parte ali dos leitores vai ficar mais do lado daquele personagem A. E conforme novas situações forem acontecendo, os que deixem os leitores do lado do personagem A, o personagem B vai tendendo a perder protagonismo, a perder importância e a perder relevância ali com parte dos leitores. Quando você joga eles em situações diferentes, você não teve o personagem A passando pela mesma situação do personagem B. Então não tem como eles fazerem escolhas que vão gerar diretamente essa divergência. Claro, uma ou outra situação pode acontecer isso e você explorar exatamente os diferentes pontos de vista dos personagens para as atitudes que eles vão tomar. E aí, obviamente, isso vai gerar um impacto no leitor que vai concordar mais com um ou mais com o outro. Só que, novamente, se essa construção for feita de maneira separada, talvez o leitor consiga distinguir melhor as situações prévias que aquele personagem viveu para justificar a atitude dele. Quando os 2 personagens vivem as mesmas situações, isso dificulta um pouco mais. Aí, quando o personagem pode parecer mais babaca ou algo assim, porque ele está vivendo a mesma situação que o outro, mas está se comportando de uma maneira que o leitor não concorda. Novamente, como eu disse, você pode juntar eles depois, mais pra frente na história, e eu acho que fica muito legal a dinâmica. Eu acho que você cria até uma empolgação em o leitor querer ver os 2 juntos. Se você tá sempre contando com os 2 separados ali e cria situações onde eles vão aparecer juntos, vira tipo uma espécie de, sei lá, crossover dos filmes da Marvel. Você tá vendo aqueles personagens separados e fala, pô, eu quero ver como é que vai ser quando eles estiverem juntos. E aí você cria essa mesma situação no leitor. Eu acho que fazer os 2 personagens separados aqui vai funcionar muito bem para a história, para equilibrar o peso dos 2, para manter uma narrativa mais interessante, para criar uma expectativa no leitor. Eu acho que tipo, só tem ganho. Seria o caminho que eu iria com certeza. Para além do lance dos 2 protagonistas, que foi o foco da minha análise aqui, eu gostei da ambientação da história, desse lance do mundo subterrâneo e tal. Acho que fica muito legal em termos de desenho de cenário, coisa assim, dessa apresentação, né, do cenário para a história. Curto bastante esse tipo de ideia. E aí entra naquele velho padrão que eu costumo falar, né? O objetivo dos personagens, por que eles querem fazer o que eles querem fazer. Dá para entender um pouco mais o objetivo ali do Mike, né? Porque ele tá ali na parte sofredora dessa sociedade, e por estar na parte sofredora dessa sociedade, ele tem um motivo para se revoltar, e aí a gente tem que criar uma situação ali do como que a Cassie vai passar por essa mesma situação a ponto de ter um objetivo ali que vai se alinhar com o objetivo do Mike de alguma forma. É Make? Será que ele tá escrito M-A-I-K-Y? Acho que é Make, talvez. Não sei. Enfim. Mas eu gostei bastante da ideia. Ok?
Próxima sinopse. Nome: Lux. Sinopse: trata-se de uma paródia do que é conhecido como a Bíblia dos dias de hoje. Lúcifer era um anjo muito comportado de asas pequenas demais até para voar, o que fazia ele ser deixado de lado na maioria das ocasiões. Um dia, ele se revoltou contra Deus, lhe questionando o que, por ser um anjo, era proibido. Então Deus o aprisiona em um pseudo-inferno por muito tempo. Um dia, uma bruxa abre uma passagem zero a este lugar e o liberta em troca de ajudá-la a se vingar. PS. Planejo fazer de 9 a 12 capitão. Tenho certa experiência em fazer séries de quadrinhos, porém queria fazer algo mais anime do que cartoon dessa vez. Acha que é muito pretensioso começar com isso de cara. Mandei um exemplo do que estou acostumada a fazer. É que a pessoa escreveu cap pronto de capítulo. A leitura falou 9 capitão. Enfim, a autora falou que quer fazer algo mais anime do que cartoon. Pretencioso começar isso de cara e tal. Bem, se a pessoa tem uma certa experiência fazendo quadrinho, acho que não é pretencioso não. E 9 a 12 capítulos, dependendo da quantidade de páginas, assim, é algo que vai levar mais de um ano. Então entra sempre naquele negócio que eu vivo falando, né? Tipo, quanto menos experiência você tem, geralmente é legal partir para histórias mais curtas para que você faça do começo até o fim, adquira a experiência e aí com essa experiência você vá tendo mais noção da sua produção para quando você pensar, quero fazer uma história de X capítulos, de X tamanho, você ter uma noção maior do quanto aquilo vai levar. Porque, né, se você não tem noção de quanto tempo você leva para fazer uma história, é um chute muito abrangente falar, quero fazer uma história de X tamanho, porque você não faz ideia de quanto tempo vai levar, e se você não faz ideia de quanto tempo vai levar, provavelmente você não faz ideia também se você vai ter condições de levar aquilo até o final ou não, né? Então, quanto mais experiência você tiver, melhor. Não que você está imune de cometer esse erro, né, de acabar a história indo muito mais tempo do que você previa, etc, porque não dá para prever o que vai acontecer na vida, né, a não ser que você tenha uma bola de cristal, mas diminui as margens, né, as chances de erro ali quando você tem mais experiência. Eu já tinha uma boa experiência com o mangá quando eu decidi fazer a série de Hooligan, e eu caí no erro de não imaginar exatamente quantos capítulos eu quero fazer, qual o começo, meio e fim da história, de ter tudo isso muito bem planejado. A ideia era realmente ir fazendo uma série e tal ali, e realmente não teve muito planejamento. A ideia era criar um pouco de engajamento com o público, porque sim, séries fazem mais engajamento com o público quando você faz esse lançamento constante e tal, dos capítulos. Funciona bem legal para esse site, tipo um flip-through da vida e tal, né, que vai notificar ali os leitores toda vez que sair página nova, toda vez que sair capítulo novo. Então essa produção constante, ela ajuda bastante a ganhar leitores, né, só que ela tem esse preço. E aí, enfim, por mais que eu tivesse experiência, eu não imaginava que em algum determinado momento eu simplesmente não ia conseguir mais fazer Hooligan, ponto, por conta dos outros projetos que eu iria me envolver, que eu iria participar, das mudanças que iam ter na minha vida. Isso eu não tinha como prever, e aí acabou do jeito que acabou. Agora eu tô retomando o Hooligan aqui, mas já sabendo que, com base no tanto que eu consigo fazer, vai demorar aí bastante tempo pra eu conseguir terminar, né? Enfim, a gente vai tentando aí fazer o melhor possível. Mas voltando, então assim, provavelmente vai levar mais de um ano, né? 12 capítulos, você conseguir fazer um capítulo por mês, vamos supor que um capítulo tenha 15 páginas, né? E você fala, beleza, 15 páginas eu consigo desenhar por mês, você vai levar um ano. 9 capítulos, você vai levar um pouco menos. Então é sempre legal saber dessa experiência. Se a pessoa estava mais acostumada com cartoon, talvez no mangá vai demorar um pouco mais para desenhar no que o cartoon, porque geralmente vai envolver um pouco mais de detalhes, coisa do tipo, né, que o cartoon às vezes ele dá dispensada, certos detalhes o cartoon dispensa, certos o lance de um cenário mais realista e tal, o cartoon dispensa. Mas agora falando sobre a história em si, lembra bastante uma história que eu tinha vontade de fazer, né? Eu acho que eu cheguei a comentar ela aqui no Analisando Sinopse dos Inscritos número 50, que foi um episódio especial, né, para comemorar aqui 50 episódios, onde eu analisei as minhas próprias sinopses de mangás que eu não fiz, né? Então não era dos mangás que eu já tenho lançado, publicado, etc. Realmente das ideias de mangás que eu tinha para fazer algum dia, e eu tinha uma ideia exatamente seguindo esse mesmo princípio, onde eu contaria uma história onde Lúcifer seria o protagonista da história.
né? Como se ele fosse injustiçado de alguma forma, ali ou algo assim. Não sei se a ideia aqui é trabalhar o Lúcifer realmente como protagonista, ou se é, vamos dizer assim, usar ele como protagonista, mas ele ainda vai ser um vilão, ele ainda vai ser mal, ele ainda vai ser o diabo, né? Não vai ser uma questão que nem no meu caso. No meu caso, não é nem que ele seria injustiçado, é que ele se consideraria injustiçado, mas ele entenderia que ele está cumprindo um papel importante no universo, que é o equilíbrio entre o bem e o mal. Então precisa haver um mal. Na minha história, né, existiria energias que Deus manipula, e Deus só conseguiria manipular energias boas, um tipo de energia que seria essa energia mais positiva, e só que isso deixava a energia negativa fora de controle, porque você precisa desse equilíbrio, mas Deus não conseguia estabelecer esse equilíbrio. Então o que ele teria feito seria corromper propositalmente um anjo para que o anjo conseguisse controlar e aí dar, né, esse equilíbrio para o universo, controlar a energia negativa e aí dar esse equilíbrio para o universo. Então Lúcifer estaria cumprindo um grande plano, né, um plano maior, sendo o vilão da história, digamos assim. Da história que eu digo, não do mangá, mas tipo assim, o vilão do mundo, né? O vilão do universo ali. Então seria mais ou menos essa a premissa que eu tinha criado ali. Então, como eu disse, não sei como que vai ser aqui exatamente, só que eu me perguntei, me questionei ali no começo, quando fala que ele tem asas pequenas, que não dá para voar e tal. Essa descrição dele seria para meio que justificar por que ele se revoltou. Eu não consegui entender o motivo da revolta dele. E o que essa descrição teria de relação com isso. Porque meio que assim, o motivo da revolta de Lúcifer tem a ver com o lance do amor aos homens, né? E algo assim, né? Ele tinha tanto amor a Deus que ele invejava a Deus, ele era o anjo mais belo e não sei o quê. Então, tipo, tinha uma relação uma relação que tinha a ver até com ego e coisa assim, né? Toda a história de Lúcifer. Então, não sei se precisaria dessa descrição se for só para justificar, né, o comportamento dele que vai levar ele ao banimento. Mas se isso for explorado de alguma outra forma na história, aí é interessante. Por exemplo, ele era esse anjo que tinha esse problema, né? Ele era mal visto ali, ou ele se considerava inferior aos demais anjos, e por conta disso ele começou a nutrir esses sentimentos negativos que vão levar ao banimento e que vão levar a toda a história de vingança que talvez ele vai querer e tal. E aí fica um arco de personagem interessante de ele ir descobrindo que não, ele só era diferente. Ele se considerava inferior, não eram os outros anjos que consideravam ele inferior ou algo assim. Era ele próprio que se considerava. Então cria um arco de personagem bem interessante para ele nesse sentido. Só que aí dependeria de qual que é o final da história, né? Eu sempre costumo perguntar isso e questionar isso, porque é pensando no final da história que a gente consegue definir, tipo, o que eu quero contar, onde que eu quero chegar com essa história aqui, né? Então, eu quero chegar num ponto onde o Lúcifer assume seu papel de diabo ali, né, e vai fazer maldade ou algo assim. Então, talvez ele ter um pouco do vitimismo ali vai funcionar bem para esse propósito. E aí é sempre importante falar, tá, eu quero passar um pano, eu quero justificar a existência do diabo. Se sim, beleza, você cria uma injustiça ali com ele, e aí, beleza, você faz essa injustiça e o leitor vai ficar do lado dele, né? Você sempre tem que decidir isso do ponto de vista de, sendo o autor, sendo o narrador da sua história, você sempre tem que decidir o que você quer que o leitor sinta. E ao definir, né, o que você quer que o leitor sinta, você consegue guiar a sua história e até achar melhor como intercalar esse meio, né? Muita gente fala, Jason, eu sei como uma história começa e como uma história termina, mas eu não sei o que fazer no meio. E aí eu até fico meio confuso quando eu escuto isso, porque eu penso, pô, é simples, né? Quer dizer, a gente sabe que na prática não é fácil, mas é relativamente simples. Se você sabe como sua história termina, então você sabe qual que é o objetivo dela, o que ela tá contando ali. Minha história termina com Lúcifer sendo o diabo. Ok, você quer que o leitor esteja do lado de Lúcifer ou não? Quero.
Então, se você quer que o leitor esteja do lado de Lúcifer, você vai trabalhar situações de modo que o Lúcifer pareça estar certo ou pareça ter razão. De modo que quando chegar ali no final, o leitor vai estar do lado dele. Como que eu faço isso na prática? Você vai criar essas situações de injustiça. Os anjos maltratam ele porque ele tem as asas pequenas e ele não pode voar. Os anjos vão ser mais cuzões, vão ser mais otários ali. E aí, quando ele se vingar dos anjos, a gente vai achar merecido, né? E por aí vai. Não, Jason, não quero que o leitor esteja do lado dele, eu quero que ele seja um vilão, mas que eu tô contando a história da perspectiva de um vilão. Então, beleza. Você cria ali situações que pareçam justificar do ponto de vista do personagem numa visão distorcida, que aquilo é uma situação contra ele, mas que a gente tá vendo que ele tá interpretando aquilo de uma forma negativa. Então, não, os anjos não vão ser otários e vão zoar ele por ele ter asa pequena, mas ele vai se sentir inferior quando vê os anjos voando e ele não conseguir. E ele vai ter inveja e ele vai ter ódio desses anjos. E aí, quando ele fizer situações contra esses anjos, a gente não vai estar do lado dele. A gente vai estar tipo, putz. Aí a gente coloca até esses outros anjos, às vezes, numa posição de a gente se afeiçoar, de ter um certo carisma, de a gente ter uma certa empatia, para que quando ele faça coisas negativas com esses anjos, né, na vingança dele, a gente fique com pena dos anjos, fique com dó, fique, né, desperte a nossa empatia mesmo. Então, o meio da história ele é muito definido com base no nosso objetivo como autor. E por isso que eu geralmente costumo falar da importância do tema, porque o tema ajuda a definir o nosso objetivo como autor. Meu objetivo é falar sobre inveja. Legal, então quais são as situações onde eu posso explorar a palavra ou o termo inveja? Quais são as situações onde eu posso colocar o personagem tendo inveja e isso sendo, né, ali destacado para o leitor na história? E aí você consegue achar essas situações do meio melhor. E aí, de acordo com o argumento que você está defendendo na história, de tipo, cuidado com a inveja, pois ela pode te destruir e tal, você vai construir um final ali onde essa pessoa que sentia muita inveja se ferrou por sentir muita inveja. Ou onde ela parou de sentir inveja, conseguiu entender ali seus sentimentos e começou a viver uma vida mais tranquila. E aí você meio que passou pro leitor, olha, eu sei que é normal sentir inveja, todo mundo sente inveja, mas tem um jeito de você controlar isso, diminuir um pouco, e você vai sentir muito melhor quando você conseguir deixar isso de lado. Então, tipo, dependendo da mensagem que você quer passar para o seu leitor, que tem a ver com o tema da sua história, e do que você quer abordar como autor, que tem a ver com o seu objetivo ali quando você quer contar aquela história, fica mais fácil você definir tanto o final da história, quanto o meio dela, né? Os acontecimentos do meio ali que contribuam com essas duas questões. O tema e o seu objetivo como autor, que geralmente deveriam estar relacionados, né? Se eles estiverem relacionados, facilita muito o seu trabalho na hora de construir a história. Novamente, acho que não é um passo tão grande se você souber mais ou menos quanto tempo você leva para fazer uma história desse nível. Se você não sabe, então ou tenta reduzir ela um pouco, eu acho que dá para reduzir um pouco, com base em todas as coisas que eu falei aqui, eu acho que dá para fazer com menos de 9 capítulos, ou você começa por uma história mais simples que te dê essa experiência para depois partir para uma história que vai ser mais desafiadora ali para você como autor ou como autora. Próxima sinopse. Ainda não sei o título. Em um universo moderno e futurista, onde presidentes poderosos dominam o planeta, um jovem chamado Kyuri vive uma vida tranquila na zona rural ao lado de seu irmão. No entanto, a paz é abruptamente interrompida quando o presidente decide construir um exército de ciborgues, sequestrando crianças para transformá-las em soldados. Kyuri é capturado durante a invasão e submetido a uma cirurgia que o transforma em um ciborgue. Resgatado pelos rebeldes, liderados pela determinada capitã, Kyuri se une à causa para lutar contra a tirania do presidente. Treinando com seus novos aliados e dominando suas habilidades cibernéticas, Kyuri embarca em uma missão para proteger os inocentes, enfrentar as forças do mal e restaurar a paz no planeta. Estou em dúvida em relação ao nome da história, preferência em inglês, e dos protagonistas, não apenas dele, mas também de outros personagens envolvidos. Bem, eu não sei exatamente porque a preferência do título em inglês. Vou comentar aqui o que eu sempre comento, né? Eu acho que se você vai postar em sites estrangeiros, legal ter o título em inglês. Se você quiser publicar no Brasil, melhor ter o título em português. Inclusive, muita gente hoje quer publicar por editora. Você vai publicar por uma editora, o título em português chama mais atenção da maior parte das editoras, né? Então seria um voto aí pelo título em português, caso você vá.
Eu tenho a impressão de que eu já vi essa sinopse, só que eu não sei se era a mesma, exata, ou se era só uma sinopse parecida. Querendo ou não, né? São 160 e tantos vídeos, é normal terem sinopses com ideias muito parecidas. Vamos lá. Eu acho que pra gente estabelecer melhor aqui um objetivo pra esse personagem, né? Porque ele me parece tá muito. Ele parece estar uma bolinha de ping-pong na mão do roteiro, sabe? Onde ele mesmo não parece ter vontade ou controle de nada. Ele sempre tá quicando ali entre as coisas que o roteiro faz com ele. Então, ele era um jovem que vivia numa zona rural e aí veio o roteiro e sequestrou ele e transformou ele num ciborgue. Ele era um ciborgue do exército e aí veio o roteiro e tirou e resgatou ele de lá e, e transformou ele num rebelde. Não que isso seja um problema, eu acho legal essa ideia, mas eu acho que como ela é apresentada pode dar uma incrementada para a gente estabelecer, né, uma relação de protagonismo mesmo para esse personagem. E o que é o protagonismo? Protagonismo é agir proativamente em direção a um objetivo, alguma causa, alguma coisa. Aí você fala, Jason, a causa dele é trazer a paz no mundo. Aí eu pergunto por quê? Aí você fala, tal, porque ele foi sequestrado, ele perdeu a vida, ele perdeu a família e tal. Só que eu imagino que se passou por um processo de ciborguização, o personagem, ele não vai ter memória disso. E aí eu acho que é uma situação interessante pra gente criar ali talvez uma busca para esse personagem que seja uma busca de memória, não, uma busca de entender quem ele é. Ou talvez ele não tenha essa busca inicialmente, exatamente porque eu acho que dentro do contexto que a história foi apresentada, onde o personagem era sequestrado e ele é transformado num ciborgue para fazer parte de um exército. Então, você cria um contexto onde, obviamente, esse exército iria trair o Império. Como que o exército não traiu o Império? Era Império mesmo que chama? Acho que ela só fala governo, né? É presidente do governo, então beleza. Então, como seria uma realidade onde os nossos ciborgues não iriam trair o governo? Seria com uma lavagem cerebral, apagar a memória e por aí vai, né? Então teria várias dessas questões contramedidas que o próprio governo faria para impedir que o óbvio acontecesse, né? Se eu sequestro alguém e tento obrigar essa pessoa a trabalhar para mim, na primeira oportunidade que ela tiver de me ferrar, ela vai me ferrar, porque eu não convenci ela, né? Não foi um processo de persuasão, foi um processo de tortura, né? De obrigação ali. Tinha outra palavra na minha cabeça que descrevia isso, mas fugiu agora. Enfim, mas de qualquer modo, então é de se imaginar que passou por tudo isso. E aí a gente pode aproveitar essa situação da história para evitar o possível furo de roteiro, que é esse, né? Ele saber de tudo que aconteceu e mesmo assim trabalhar para o governo, não parece fazer muito sentido dentro do que foi apresentado na história. E também criar esse contexto onde a gente vai trazer um objetivo para ele. Por exemplo, a gente começa a história com ele sendo sequestrado, não sequestrado pelo governo, né, mas sendo sequestrado, do ponto de vista do governo, ele está sendo sequestrado pelo exército rebelde. Então, inicialmente ali, ele vai estar com aquele comportamento do androide, o comportamento programado para ele, né? E aí, eles fazem alguma reprogramação ali, ou sei lá, aí vai depender de como que a gente vai conseguir abordar isso na história, ou essa questão da reversão de lado, onde ele vai ficar ali do lado deles, do lado do exército rebelde para começar a combater do lado deles. Enfim. E aí, nisso, pode ser exatamente ele descobrindo que ele era um ser humano, que foi sequestrado, foi tirado da sua família e virou esse robô, e por isso ele fala, ok, então eu quero ali lutar por essa causa, né? Então, tipo, meio que ele descobrir isso depois. Aí eu me pergunto se seria interessante deixar isso como um mistério para a história, só que aí cria um problema, que é por que ele vai se aliar ao exército de rebeldes sem ter essa informação. Só que ao mesmo tempo eu acho que ter essa informação logo de cara, eu acho que esvazia um pouco o personagem. Porque daí eu sinto que ele fica só realmente como se fosse uma máquina que quer fazer isso por um motivo que, não sei, não teve uma conexão muito forte na história. Mas eu não acho que apresentar esse sequestro logo de cara é muito bom, porque a gente fica com muitos alt tabs na história. Eu acho que realmente
onde começar a história, eu começaria ela mais do meio, ali realmente do sequestro, do resgate, sei lá como que eu posso chamar, da junção, da captura dele ali pelo exército rebelde. Eu acho que eu começaria dali. E a partir daí eu realmente fico na dúvida se eu desenvolveria como um mistério, né, o como que ele virou ciborgue, ou se eu apresentaria isso de alguma forma clara ali, rápido, para ele já entrar no ritmo da história. Talvez, numa história um pouco mais longa, daria pra gente investir nisso como um mistério. É que eu acho que é um plot interessante isso do sequestro das crianças para tornar elas em ciborgues, né? Do descobrir que é humano, eu acho que é um plot twist interessante. Se você apresenta ele como um robô não humano, e aí no final da história só revela que ele era humano, que ele foi sequestrado, eu acho que fica bem emocionante, bem interessante. Eu acho que fica muito legal pra história. Só que aí a gente perde esse elemento de motivação por parte dele. Talvez, acho que tem um jeito de contornar isso, que seria dividindo o protagonismo com um outro personagem ali, que pode ser um líder rebelde ou pode ser alguma coisa assim. E aí o que a gente poderia fazer para poder dividir esse protagonismo? Então, o nosso robô, ele seria meio que, por mais que ele fosse executar várias ações ali na história, ele seria essa bolinha de ping-pong do roteiro, sim, onde ele primeiro foi sequestrado lá pelo governo e transformado num robô, só que isso a gente só vai descobrir no final, e aí ele foi resgatado, sequestrado, capturado pelo exército rebelde, e aí ele foi reprogramado para ajudar o exército rebelde, mas até aí o exército rebelde acha que ele é um robô também. E aí a gente tem um personagem ou uma personagem que vai ficar do lado desse robô, que vai interagir com ele ao longo da história e vai executar as missões com ele ao longo da história. E esse personagem ou essa personagem, se o robô é homem, por algum motivo eu acredito que uma personagem feminina funciona legal para ser esse contraponto ali, né? Porque eu acho que essa dinâmica fica interessante, mas não tem uma necessidade ali de verdade, de roteiro, pode ser um outro personagem masculino também. Esse outro personagem sim tem um objetivo mais factual, mais intrínseco ali com quero derrubar o governo porque X, quero fazer não sei o que vai ter essa função ali de ser o objetivo, de ser o protagonista da história nesse ponto de vista de ser o personagem cujo qual sua motivação move a trama da história. Ou, no caso, o nosso robô não tem isso porque ele nem tem uma motivação intrínseca a ele. E aí pode ser exatamente nessa reprogramação e nessas conversas que a gente vai desenvolvendo o robô, onde ele vai aprendendo a partir da visão dessa outra personagem ou desse outro personagem criar a sua motivação, sendo que inicialmente, na verdade, era só por pura programação. Vamos pensar aqui parecido com o Arnold Schwarzenegger no Exterminador do Futuro 2, né? Onde aquele personagem, né, o personagem dele ali, o robô, ele foi só reprogramado para proteger o John Connor ao invés de matar, que era a programação original dele. Então, tecnicamente, ele não tem um sentimento pelo John Connor, mas através da narrativa da história vai se criando essa figura paterna e esse sentimento, não pelos olhos do robô, porque o robô é só uma programação que ele está seguindo, mas pelos olhos do próprio John Connor e de quem está acompanhando a história, porque quem está acompanhando a história é humano. Então a gente faria mais ou menos essa mesma pegada aqui, onde o robô que foi reprogramado para obedecer ali o exército rebelde vai criando essa humanização nele, mesmo que aquilo seja só uma programação. Mas essa humanização não vai ser tanto por parte dele, mas por parte do leitor e de quem está vendo. E depois a gente vai descobrir que faz sentido essa humanização, porque na verdade ele é um humano. E conforme, depois que eles reprogramaram ele, a parte humana dele começou a assumir mais o controle e os sentimentos dele começaram a mandar um pouco mais. E tudo aquilo que ele aprendeu, que ele vivenciou, que ele viu, começa a fazer parte ali do cerne dele e tal. E aí ele vai ter uma motivação sim no final. No caso do Exterminador do Futuro, a gente tem uma ideia de figura paterna, né? Então o John Connor ele não tem pai, porque o pai dele voltou... O pai dele morreu, né? Não é nem que voltou pro futuro, o pai dele morreu no primeiro filme. Porque o pai dele morreu. Então você assume ali na figura daquele robô a figura paterna. Por isso que eu falei que talvez pudesse agora no roteiro ser interessante uma garota junto com esse robô, porque se eles tiverem uma idade parecida,
Você poderia ter uma espécie de linguagem de romance ali e tal. Claro que nada impede também, né, do robô ser uma garota e a outra personagem ser uma garota e ainda assim ter um padrão de romance, ou os dois serem, né, do sexo masculino e ainda assim também ter essa linguagem de romance, só que eu tô falando aqui mais pelo estereótipo, né, pelo padrão. Mas nada impede de ser diferente também. Mas eu acho que fica legal trabalhar a relação dos dois de uma maneira que pareça ali com alguma outra relação humana, né? Para que a gente humanize um pouco mais o robô. Lembrando que até nesse momento da história, a gente teoricamente acharia que esse personagem é um robô e a gente não teria nenhum indício de que ele é um humano. E aí, ao longo da trama da história, os personagens iriam descobrindo mais sobre a criação desses robôs, e aí iriam descobrir que ele é um humano, e ele mesmo iria descobrir que ele é um humano, e seria quando ele assumiria mais o protagonismo da história. Nesse momento a gente poderia até matar a outra personagem que a gente veio desenvolvendo, que seria algo bem emocionante para a história ali, por a gente estar acompanhando ela e ter se envolvido com ela ao longo da história inteira, e isso ajudaria a aumentar a motivação e o protagonismo do robô que a gente também acompanhou e também desenvolveu. Então ele foi ofuscado durante a montagem da trama, sendo só esse ping-pong do roteiro que eu falei, mas quando chega no final, ele tá com a sua motivação criada, ele tá bem desenvolvido para virar o protagonista da sua própria história, que vai ser o final da história, onde ele vai, sei lá, destronar o presidente, onde ele vai fazer o que ele tem que fazer para poder ter o fim da história, o fim que o autor esperou. Eu acho que funciona bem legal dessa maneira. Do contrário, a gente teria que realmente colocar uma motivação e fazer uns moldes mais padrões, onde, o personagem quer X por conta de Y, e aí, beleza, ele vai seguir a história por conta disso. Aí eu acho que seria um modelo mais padrão. Mas aqui, particularmente, eu acho que, especificamente por ele ser um robô, funciona muito bem a gente deixar ele como se ele fosse um objeto, né? Um robô é uma máquina, é uma ferramenta. Então, tratar ele dessa forma durante boa parte do roteiro, só que ainda assim desenvolvendo ali através de aprendizagem e outras coisas, para criar uma certa empatia do leitor com ele, né? E aí, quando ele assumir o protagonismo, ele assumir uma missão, ele assumir ali, tipo, quando ele descobrir que ele é humano, e aí ele falar, ok, quero... Caramba, minha borracha fica aqui apertando e não sai na hora que eu quero, e aí fica meio zoado para desenhar. Enfim, quando ele assumir essa outra vertente, acaba que a gente já se afeiçoou por esse personagem, e aí ele pode assumir o protagonismo de boa, e vai ter uma motivação. Cadê borracha? Funciona? E aí acho que funciona bem legal. Eu acabei me confundindo aqui no final porque minha borracha não ficou funcionando. E aí, quando eu ia apagar, eu riscava, e aí eu apertava para apagar, e aí ele continuava riscando, e a borracha não estava indo, e estava me deixando estressado. Aqui, se você é membro, estava vendo aqui eu desenhando e ficando estressado com esse troço, não conseguindo apagar o desenho aqui. Mas, com isso, encerramos aqui a última sinopse do nosso episódio de hoje. Deixa eu sempre dar aquela mostrada, né, do que eu fiquei fazendo aqui ao longo desse episódio. Tá aqui, cara, foi pouquinho, cara, foi bem pouquinho, porque esse personagem aqui ele tem bastante detalhe, e eu não lembrava todos os detalhes aqui do braço dele, e aí eu tive que ficar olhando referência, vendo as coisas, apagando, retomando, construindo aqui esse braço, e aí demorou bastante. E isso que eu fiquei com raiva aqui no final foi por conta dessa parte aqui da perna da Sasha, que a perna dela tá virada para um lado, mas eu desenhei sem querer isso aqui virado para o outro. Como eu faço o storyboard antes, né, eu uso aqui o storyboard como base para o desenho. Quando eu não faço algo no storyboard, eu meio que acabo tendo que fazer que nem eu tô fazendo agora, né, de arte finalizar diretamente. E aí acaba demorando mais, porque eu tenho que construir o desenho, eu já estou construindo e a arte finalizando. Enfim, o ideal talvez seria eu pegar ali na camada de esboço, esboçar aqui essa figura, e aí sim fazer a arte final, mas acaba demorando. Olha o que eu falei. Acontece de vez em quando um delay entre a borracha e a caneta, aí eu aperto a borracha, começa a apagar, mas ele não selecionou a borracha ainda, e aí eu fico riscando. E aí quando ele seleciona a borracha, eu apertei de novo porque eu risquei onde não devia, onde era para eu apagar, e aí ele seleciona e deseleciona a borracha, e aí eu continuo riscando e vai me estressando, igual aconteceu aqui agora quando você estava vendo. Enfim,
É isso que eu fiz aqui ao longo desse episódio. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Eu vejo você na semana que vem com o próximo episódio do nosso podcast analisando sinopse de mangá dos inscritos. Deixa seu like aqui embaixo se você estiver vendo pelo YouTube ou a sua avaliação dependendo da plataforma de áudio onde você estiver ouvindo esse episódio. Que se você tem vontade de fazer mangá, né? Imagino que você tenha, se você tá aqui até o final, dá uma conferida, né? Dá uma conhecida aí no Jornada Mangaka BR, que é o meu curso sobre criação de mangá, que ensina tudo que eu aprendi ao longo de mais de 15 anos fazendo mangá. Eu compilei em mais de 60 aulas que estão nesse curso ali, para pegar realmente desde a ideia, né? Tudo que a gente comenta aqui nesses podcasts de sinopse, até você ter o seu mangá pronto e publicado. O link tá aqui na descrição também. Vejo você semana que vem. Falou. É nóis. Bora continuar essa página aqui.